Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do AI Summit Podcast. Eu já estou um tempão sem falar com vocês, né, pessoal? A gente está muito próximo de realizar o AI Summit nos dias 2 e 3 de setembro e eu fiquei afastado desse tempo, fui substituído pela Gladys, que me substituiu de maneira magnífica. E eu estou conversando ainda há pouco aqui com o nosso convidado de hoje, que o bom líder é aquele que consegue formar pessoas para torná-lo obsoleto, né? Para poder ser substituído. Então, é o que eu tenho feito com a equipe que eu trabalho, e a Gladys é uma mulher brilhante e cumpriu com maestria essa função que eu dei para ela. Mas hoje a gente está aqui por um motivo especial. Se vocês observarem daqui a pouquinho, eu estou sozinho nessa mesa aqui com o nosso convidado, e por um motivo muito importante. Nos dias 2 e 3 de setembro a gente vai ter mais de 60 palestrantes, e a estrela do nosso evento, o Walter Longo, foi avisado que teria que fazer uma viagem para o Japão, não vai poder estar com a gente no evento, mas ele, de maneira muito generosa, aceitou o convite da gente fazer uma gravação aqui para deixar marcado todas as suas percepções, tudo aquilo que ele pensa sobre inteligência artificial, tudo que ele pôde viver comigo e com a minha equipe durante esse processo de construção do AI Summit, resgatar algumas coisas que ele já tinha falado no podcast quando ele esteve aqui da última vez, e também sobre o que ele vê do nosso futuro. Então, eu queria dar as boas-vindas mais uma vez ao Walter. E, Walter, estou muito agradecido por você estar aqui fazendo esse podcast, que na realidade vai se tornar um vídeo que eu vou passar no dia do evento. Então, a gente está gravando para o futuro, para poder estar presente. É isso mesmo. Você sabe que o único jeito de estar presente é gravar para o futuro, neste caso, né? Porque eu vou estar nos dias 2 e 3, eu estarei viajando. Mas eu é que agradeço a você pela oportunidade, eu faço questão absoluta de estar nesse evento. E sabe, Muzi, você foi capaz de criar não um evento, você foi capaz de criar e liderar um movimento, né? O que é o evento? O evento é uma coisa episódica que acontece em determinada data, onde todos participam e depois vão embora e aquilo acaba com o término do evento. O movimento é diferente. O movimento você começou muito antes do evento e provavelmente vai continuar muito depois desse evento. A capacidade de gerar engajamento, a capacidade agregadora que eu vi você fazer é realmente algo digno de nota. Então, parabéns a você e a todo mundo que neste momento estará participando aí do AI Summit no Mackenzie, não é isso? Vai ser do 2 e 3 em Mackenzie. Exatamente. Eu acho que o que foi bacana nisso tudo foi justamente a gente não ter feito nada do que é convencional, né? Exatamente. Ou seja, a gente montou... tem um ano já que vai completar agora que a gente está montando o AI Summit, né? E a gente montou podcast, montou o Warm-Up, montou o MIA, Mulheres para IA. E foi realmente uma coisa incrível, as pessoas foram se engajando organicamente, né? Gratuitamente se engajando, né? É o que a gente chama de engajamento legítimo, né? Não, foi orgânico, né? E realmente... Esse evento do dia 2 e 3 de setembro agora é, no fundo, não um evento, mas a celebração de um movimento que começou muito antes e que vai, provavelmente, muito além. Vai sim, muito além. Mas a gente pegou aqui uma lista de coisas que você domina com muita maestria para a gente discutir aqui, porque o AI Summit ele não é um congresso, né? Ele vai ser um summit, um encontro de várias lideranças na área de inteligência artificial, e a gente não vai aprofundar os temas, porque a ideia é justamente que as pessoas entendam o que é a IA, o que vai mudar na vida dela, o que vai mudar na vida das suas empresas, para que depois a gente tenha a base suficiente para poder aí sim fazer um congresso, algo mais profundo, né? Exato. Mas vamos começar aqui falando um pouquinho sobre aquilo que você é mestre, né? Que é gestão, e quais são as tendências que a IA vai entregar para a gente, porque tem muita gente falando, estou vendo muita fumaça, né? Isso mesmo. E pouca gente com competência para poder falar de IA com propriedade. Entendi. Então, Walter, por favor. Primeiro, Muzi, importante a gente comentar é o seguinte: gestão de qualquer negócio, qualquer área de atividade, nada mais é do que ter a competência de dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência, né? Isso é o que se faz numa boa gestão. O problema é que as pendências são tantas que elas acabam nos afastando das tendências.
E em momentos disruptivos, isso é muito perigoso, você não ver o que vem por aí ou ficar olhando na direção do carro pelo retrovisor. Então, por isso a gente fala o seguinte, o mundo está mais complexo. Não é? Nós temos visto em qualquer área de atividade um horizonte de margens decrescentes e complexidade crescente. E em momentos como esse, a nossa tendência é focar na pendência, ficar mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Isso é muito perigoso em momentos disruptivos. Então, o que nós precisamos fazer daqui para frente? Nós precisamos focar nas tendências, cuidar das pendências sem perder a essência. E é muito difícil fazer isso. Só grandes empreendedores e grandes líderes são capazes de ter essa visão gestáltica, abrangente, essa visão que a gente chama de nexialista entre tudo o que está acontecendo. E o evento, né, esse evento AI Summit, na verdade, é um evento nexial. Ele vai trazer uma enorme quantidade de assuntos, temas variados, todos, evidentemente, inspirados pela inteligência artificial, e cabe a cada um que participar fazer um nexo entre tudo isso que está acontecendo, adaptando para o seu negócio, para o seu setor, para a sua realidade. Agora, tem uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar. Eu tive uma oportunidade enorme de aprender aqui com todo mundo que eu estive aqui no podcast, aprendi nos warm-ups, enfim, foi uma onda de aprendizado muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu estudo inteligência artificial desde 2014 e ainda não sei nada. Né? Mas eu tenho percebido que pessoas que se vendem como grandes especialistas de inteligência artificial, quando a gente parte para a página 2 e 3, eles parecem muito acuados, né? Eu tive uma experiência recentemente de perguntar para uma pessoa que está em recolocação da área de tecnologia, CIO de empresa grande, o que você faria se você fosse contratado hoje para poder criar todo o ecossistema, uma plataforma de IA na sua companhia? Não, a primeira coisa que eu ia fazer era uma concorrência, ia chamar o Google, a IBM e a Microsoft. Eu falei assim, será que não seria mais viável, mais inteligente você primeiro tentar entender quais são os problemas que a empresa tem e onde é que estão as oportunidades para depois tomar uma decisão, criar um planejamento estratégico em vez de chamar alguém para trabalhar por você? Eu acho que ela ficou chateada com a minha pergunta. Mas sabe o que acontece? É assim, e é natural que ocorra isso, porque assim, a tendência de alguém que se depara com o novo é usar soluções do passado. Você tem que ter uma força de vontade muito grande para não fazer isso, porque a tendência nossa é esta. Eu sou do mundo da mídia, da comunicação. Quando surgiu a TV, a gente usou as garotas propaganda do rádio como modelo de propaganda. Depois, nós saímos da TV para a TV a cabo e a gente fazia a mesma coisa que a TV aberta. Fazia programas com 15 minutos de duração, intervalo comercial de 3 minutos e voltava o programa depois. Ou seja, a gente tem uma tendência de olhar para o passado e, com segurança do passado, projetar o futuro. É muito importante que um bom gestor, seja de TI, seja de recursos humanos, entenda que nós não estamos mais em tempos de mudança. Nós estamos numa mudança de tempo. Que o processo não é de evolução, é um processo revolucionário que o Shel Silverstein chama de Tesseract, é o momento do mundo onde o que valia já não vale mais e o que passa a valer não substitui o anterior em todas as suas dimensões. É uma espécie de franja no tempo. Em momentos como esse, você não pode ir se apoiar no passado para definir o futuro. É importante o passado como inspiração. É importante o passado como input, mas não como receita. A receita nós vamos ter que reescrever a partir de agora. E acredite-nos, isso é muito contraintuitivo, porque nós vamos fazendo as mesmas coisas, repetindo, evoluindo. De repente surge algo como a inteligência artificial que é uma ruptura com o que havia antes. E a pergunta é, como que eu ajo nessa hora? É claro que não é com a mesma receita do passado. A gente brincava dizendo assim, nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa.
Agora não é esse o caso. Nós não podemos esperar resultados iguais fazendo coisas que não sejam diferentes do que a gente fazia até então. Agora, o que a gente vê é que a inteligência artificial é uma onda, assim como foi a internet, assim como foram os celulares, assim como foi o Facebook, assim como foi o metaverso. Que onda a gente está vivendo? Para onde é que a sociedade vai com essa nova onda? Olha, a sociedade em si, como você falou, ela evolui por ondas, não é? A onda de 20 anos atrás era a internet, surgiu. Nós, por mais sábios que fôssemos, não podíamos prever o impacto, a importância que tinha ou que tem a internet hoje na nossa vida, né? Aí, há 10 anos atrás, surgiu a rede social. Eu até, confesso a você, prestei atenção na rede social, mas não me passava pela cabeça que o brasileiro iria passar 4 horas e meia por dia, como passa hoje, nas redes sociais. A gente, por mais que entenda a importância, não entende o tamanho, a dimensão daquela importância. E, mais recentemente, há 2, 3 anos atrás, surgiu aí o metaverso, que ainda é uma marola, mas que, dependendo das condições de solução, por exemplo, para a educação ou para o trabalho remoto, talvez vire aí uma onda gigantesca em breve. Mas só que agora nós estamos diante de algo que é a inteligência artificial. E aí, Muzi, não é uma onda, é um tsunami. E por que eu digo isso? Porque não há no passado recente nenhuma nova tendência, onda ou tecnologia que tenha chegado simultaneamente com tanta abrangência, tanto impacto e tanta velocidade. Aliás, o que define um tsunami e o separa de uma onda é esse tripé: impacto, tamanho, velocidade, abrangência. É disso que se trata. A IA, em 1 ano e meio, não é? Ela mudou tudo. E ela está ainda na sua infância, porque, como eu falei, ela está com 1 ano e meio. Quando a gente olha a curva de novas patentes que estão sendo solicitadas, a gente percebe que nós estamos no início da curva, porque a cada ano dobra o volume de patentes de novas utilidades para essa nova ferramenta. E aí, muita gente fala assim, mas Walter, a inteligência artificial já tem mais de 70 anos. O que aconteceu? O que aconteceu não foi o surgimento da IA no dia 30 de novembro de 2022, que é a data que marca essa mudança. Na verdade, o que surgiu foi uma mudança da relação humano-máquina. Ou seja, a partir dessa data, antes eu precisava ser um iniciado para usar a IA. Eu precisava estar num laboratório para usar a IA. Agora, um iniciante pode usar a IA, porque ela aprendeu a falar a nossa língua. Até essa data, ela falava a língua dela e eu tinha que entender de código, matemática avançada, para poder usufruir da IA. Agora não, a partir de 30 de novembro de 22, portanto 18 meses atrás, ela fala da maneira como a gente sempre falou, de maneira coloquial, espontânea, entende a cada um de nós do jeito que a gente é, e isto foi o que mudou tudo. De lá para cá, em 1 ano e pouco, milhares de empresas de inteligência artificial surgiram. Se a gente olhar hoje ferramentas, são mais de 10 mil ferramentas distintas, que podem fazer qualquer tipo de atividade, seja apoiando ou, de alguma maneira, suportando, tornando mais veloz, tornando mais competente tudo o que nós fazíamos até hoje. Então, a inteligência artificial, ela vai mudar não apenas a forma de a gente atuar. É uma nova forma de ver o mundo e uma nova forma de se ver nesse mundo. É uma mudança mais alquímica, mais profunda. É isso que chega com a inteligência artificial. Mas quando você fala que o metaverso é uma marola ainda, o metaverso vem bem antes, inclusive ele veio com uma proposta de ser um tsunami. Sim. E aí arrefeceu, a gente viu muitas empresas investirem muito dinheiro nisso, os bancos investiram, principalmente Bradesco e Itaú, e de repente o negócio meio que estagnou, as pessoas começaram a esquecer, mas você ainda acredita, pelo que eu estou entendendo, no metaverso, né? Não é apenas que eu acredito, eu tenho acompanhado o assunto metaverso, ele tem crescido no mundo inteiro. Não é? Grandes investimentos continuam sendo feitos. Acontece que o metaverso tinha um aspecto muito interessante que transformou numa onda maior do que acabou sendo, porque ele é lúdico.
existe um aspecto de ludicidade que encanta todo mundo e que, no caso da inteligência artificial, ele é mais operativo, produtivo do que lúdico. Sim. Não é? Então, esse negócio, vamos fazer grandes festas, vamos botar a Ariana Grande cantando para 12 milhões de pessoas no metaverso. Tudo isso é que criou este hype do metaverso. Mas a verdade é que o metaverso, para ser exercido na sua plenitude, ele tem que vir depois da inteligência artificial. Seria o natural, né? Porque é a inteligência artificial que vai propiciar o metaverso explodir de crescimento. Então, no fundo, é importante que a gente entenda que nós não tínhamos uma estrutura de 5G suficientemente evoluída, né, para poder usar o metaverso. Por enquanto, os custos de um device de imersão custam muito alto e apenas uma fração da sociedade pode usar. Mas o que acontece, como a gente viu com o computador, é que, de repente, alguém tem a ideia de criar um local de locação desses equipamentos. Aí o 5G vai estar estruturado. Aí as escolas vão ver que são capazes de ensinar pessoas à distância com a mesma eficiência como se todas estivessem na aula. Aí o 5G vai permitir que eu e os 50 alunos daquela classe não apenas assistamos àquela aula, mas possamos conversar e fazer lição de casa todo mundo junto. Aí a coisa começa a acontecer. Quer dizer, então, que na sua opinião, o metaverso tem mais capacidade de fazer uma grande transformação na educação do que a IA? Não, ou elas vão ter que trabalhar juntas? Isso, novamente. Isso? Não vamos daqui para frente pensar mais em esta ou aquela ferramenta, né? Eu diria, sem a internet não existiria as redes sociais. Sem as redes sociais não haveria esse sense of belonging, essa capacidade da gente se unir, se integrar. Sem a IA não haveria o metaverso como ele pode ser. Então, é uma sucessão de ferramentas que, no fundo, vão transformando a sociedade. Por isso, eu sempre procurei entender não a inteligência artificial, mas o ser humano perante a inteligência artificial. Porque o que tem que mudar somos nós. A ferramenta, ela está aí e permite uma mudança alquímica na nossa essência. Não é? Nós podemos voltar a ser mais humanos. Nós podemos voltar a ter mais tempo para nós. Nós podemos deixar de fazer as coisas de maneira automática, repetitiva, aborrecida. Isso está à nossa disposição. Então, a chance de retornarmos às ágoras gregas, aonde as pessoas ficavam trocando ideia, conversando, sonhando, imaginando, sendo criativos, e os escravos trabalhando, infelizmente naquela época, escravos humanos. O que a gente pode prever é que nós poderemos voltar a trocar ideia, a conversar, a estudar mais, a nos inspirarmos mais, a termos mais tempo de divagação, porque os escravos máquinas estarão fazendo muito daquilo que hoje nós ainda somos obrigados a fazer. Agora, eu tenho uma coisa que eu queria te perguntar, e é um tema, na minha opinião, bastante importante e até mesmo um pouco sensível. Eu, logicamente, para poder me atualizar, fiquei participando de outros bons eventos aí de IA, etc. Mas, na realidade, eu vi também assim, muito mais do mesmo, né? E eu vi também muita empresa que continua normal e não pensando de forma exponencial e não atuando de forma exponencial, né? Eu acho que isso é um perigo, né? Eu diria que sim, ou seja, empresas daqui para frente não vão morrer mais por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Né? Então, isso que está ou estará matando as empresas muito em breve. Mas eu acredito que a inteligência artificial, claro que vai impactar a organização, a gestão de dados de uma empresa, né? A segurança cibernética dessa empresa. Tudo isso, a IA está aí para ajudar. Mas eu acho que a grande revolução é, como eu falei, uma revolução humana, é uma revolução cidadã. É uma revolução de CPF e não de CNPJ. O que tem que mudar somos nós individualmente. A grande mudança é uma tomada de atitude e uma decisão que nós devemos tomar, não coletivamente, individualmente. E a decisão é a seguinte: nós queremos continuar sendo normal ou vamos nos transformar em exponencial? Essa é uma decisão. Nesse quesito é muito importante também a gente observar o seguinte, né?
Muita gente fala algumas tolices com relação à inteligência artificial, principalmente aquele mantra de vamos perder os nossos empregos. Sim. Né? E todo podcast, todo warm-up fala assim, gente, você não vai perder emprego. Tá? Mas se você tiver um colega que sabe inteligência artificial, com certeza ele vai ser contratado e você não. É isso. Né? Mas dentro desse cenário, o que é a inteligência artificial, na sua opinião? Ela é uma adição ou ela é uma substituição? Então, eu falo isso com bastante... Propriedade. A gente nunca deve ter certeza de nada, né? Mas eu falo isso com bastante segurança, que é o seguinte, o processo será de adição e não de substituição. E o Paul Jones fala que daqui para frente nenhum ser humano será melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina será melhor do que o ser humano com uma máquina. Você falou isso naquele podcast anterior. Exato. Então, essa frase, de certa maneira, ela resume o seguinte: não se trata de uma máquina substituindo um humano, se trata de um humano se unindo a uma máquina para ser cada vez mais produtivo, cada vez mais feliz, ter mais tempo para fazer as coisas com mais cuidado, com mais acuidade. Então, se eu pegar na medicina, né? Hoje, graças à inteligência artificial, um médico pode comparar minha ressonância magnética e minha tomografia com milhões de outras em questão de minutos e ainda ter o laudo sendo preparado a partir disso. Sabe o que acontece com isso? Vai sobrar mais tempo para esse médico para ele perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo ao problema, como a assistência à saúde está bancando ou não meus custos. Vai dar a chance a ele de ter um interesse genuíno em mim, porque ele vai ter tempo de ser mais humano. Nós seremos ciborgues ou seremos centauros? Esse processo de adição é uma das coisas mais interessantes. Então, primeiro, sim, será um processo de adição e não de substituição. Nós teremos, portanto, um processo de não inteligência artificial, mas de inteligência aumentada, não é? E dentro desta visão, pessoas estão se unindo à inteligência artificial através de dois caminhos, o caminho centauro e o caminho ciborgue. O que é o caminho centauro? É quando você divide de maneira muito clara o que você vai fazer e o que a inteligência artificial fará. Exemplo, eu posso chegar para o ChatGPT e falar assim, ChatGPT, por favor, me prepare um resumo do livro que eu escrevi para colocar no final do livro. Então ficou claro que eu escrevi um livro, mas eu não estou com saco de fazer o resumo, eu peço para IA fazer e ela faz. Então, esse é o método centauro, porque o centauro é aquela figura metade homem, metade cavalo, e você sabe onde é a divisão dos dois, não é? Isso a gente chama de método centauro. E eu poderia chegar para você hoje, Muzi, e falar, Muzi, vamos escrever um livro? Vamos. Então, eu escrevo do capítulo 1 ao 5, você do 6 aos 10. É um método centauro de dois humanos dividindo funções ou tarefas para um projeto. O outro método é o método ciborgue, quando fica indivisível. Esta separação não fica clara entre o que eu faço e o que faz a inteligência artificial. Então, eu chegar para o ChatGPT e falar, ChatGPT, eu empaquei aqui no texto do meu livro, no capítulo 9, me dá algumas sugestões de conteúdo para o capítulo 9. Ou eu queria que você me pesquisasse esse assunto que eu vou usar no capítulo 12. Aí eu estou escrevendo junto com o ChatGPT o livro inteiro. Método ciborgue. O que é interessante disso é que os dois ganham exponencialmente mais produtividade, mais velocidade, mais qualidade, né? Então, não é que a gente tem que escolher um ou outro. É que naturalmente o ser humano opta por um ou outro dependendo de quem você é. Eu posso chegar para você no método ciborgue e falar, Muzi, vamos fazer um livro? Vamos. Então, o que nós vamos botar no prefácio? Quantos capítulos a gente acha que deve ter? Nós podemos fazer a 4 mãos. Então, você pode escrever um livro a 4 mãos pelo método centauro ou pelo método ciborgue, seja com outra pessoa ou com a máquina, com a inteligência artificial. E o que define um jeito ou outro? A sua personalidade. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar muito bem em equipe ou não? Você é uma pessoa que busca autoralidade em tudo que faz na vida ou não? Dependendo dessas respostas e muitas outras,
fatalmente você vai optar por um método ou outro. O que é interessante é que a grande maioria começa como centauro e depois vai virando ciborgue. Que legal. E a segunda característica é que mulheres mais facilmente viram ciborgue do que homens. Porque mulheres são naturalmente mais colaborativas, nós somos naturalmente mais competitivos. Elas são naturalmente multitarefa, nós somos naturalmente mais focados. Então, a tendência do ser humano masculino é ser centauro por um tempo maior e lá na frente virar ciborgue. E das mulheres é rapidamente se transformar em ciborgue pela facilidade que o DNA feminino tem de trabalhar em grupo, em equipe. E isso vem desde as cavernas. Sim. Quando a gente saía para caçar, e elas cuidavam... e tudo era competitivo, né? E elas cuidavam entre si, dos filhos, da comida, etc. Então, isso é até de evitar os perigos dos animais, etc. Exato. Então, a sociobiologia deixa claro isso para nós, que nesse momento de migração para adição com a inteligência artificial, as mulheres têm, entre aspas, uma evolução para ciborgue mais rápida do que o homem, mas não há nenhuma receita que diga é melhor ser assim ou ser assado. Eu acho que não ser ciborgue nem centauro, aí é um problema. Agora, tudo que você está falando remete a uma grande, como você mesmo já citou, uma grande revolução que vai ocorrer na sociedade. Agora, quando a gente pega essa revolução e aplica no modelo de gestão das organizações, o que a gente pode ver ao longo do tempo, né? Primeiro a gente tinha lá, vamos botar mais para trás, o líder da empresa era um homem de vendas, depois era um líder de marketing, depois agora um líder, depois passou a ser os caras de finanças, né? Exato. Agora são os caras de tecnologia. São as ondas. São as ondas, né? Isso, é. Só que a gente, talvez, o RH começa a ter uma posição mais estratégica nisso tudo. Eu estive recentemente no LinkedIn numa reunião e a gente estava exatamente discutindo isso, ou seja, o RH deve ser o responsável daqui para frente pela área de transformação digital. Olha que, ao falar isso, parece, nossa, ficou louco o Walter, né? Por quê? Eu acredito nisso também. Porque se o processo é de adição, se o ser humano e a máquina estarão cada vez mais operando juntos, quem que vai conseguir gerir e gerar o capital humano expandido? Tem que ser a área de RH. Não tem outra área. Então, cada vez mais eu vejo nas organizações que esta sensação de que a área de transformação digital pode ficar na área financeira, ou jurídica, ou TI, e a área de RH deve cuidar de gente, está difícil separar onde começa a gente e termina a máquina. Por exemplo, eu posso hoje contratar uma pessoa para um cargo que ter inglês seria fundamental e agora ele tem inglês se ele se aliar à inteligência artificial. Ou eu posso dizer que a pessoa ele ilustra muito bem, mas não escreve tão bem. E para esse cargo, escrever bem seria importante. Muito bem, agora, com todas as ferramentas, ele pode escrever muito bem. Então, a partir de agora, a análise do ser humano tem que ser a partir de uma exteligência e não mais de uma inteligência, ou seja, a capacidade que aquela pessoa tem não de trabalhar em grupo ou em equipe, mas de trabalhar em rede com as ferramentas de IA, e com isso eu vou poder contratar gente para quem faltava um talento específico e que a máquina acaba, de alguma maneira, colaborando para eliminar essa falta de talento. Mas o perfil do profissional de RH também tem que mudar, né? Porque o que a gente vê é que o perfil da pessoa de RH está muito mais ligado ao back-office, à operação, e a gente vai precisar de um perfil com mais liderança, né? Sim, olha, a área de RH é uma das áreas, eu diria, mais heterogêneas. Eu tenho encontrado com profissionais de RH que são verdadeiros líderes de inspiração na empresa e que são Chief Cultural Officer, né? Ou seja, cuidam da cultura. Que já é uma mudança de governança, né? Já estamos indo nessa direção. E outros que ainda são Gerubal Pascoal, chefe do pessoal, né? Ainda temos essa dicotomia, mas claramente o papel da área de RH vai ter que crescer muito, porque a partir de agora nós não vamos ver mais o capital humano, e sim o capital humano expandido. E isso só se faz integrando a transformação digital junto com a área de RH. E junto com isso, a cultura da inovação tem que acompanhar, cultura, né? Olha, porque o que a gente vê é muita empresa grande, inclusive, que não tem cultura de inovação, né? Aliás,
A maioria não tem, né? Nós temos a velha briga entre governança e inovação, porque governança elimina risco, inovação precisa de um certo grau de risco. Mas o que eu acho que é mais importante ainda, e eu vejo nas empresas de qualquer tamanho, nas grandes também, me dá até aflição quando eu falo disso, porque é assim, eu vejo que o vendedor, se entra na área comercial de qualquer empresa, você vai ver papel picado, sino tocando, carro embrulhado para presente, ou seja, o vendedor do mês, o campeão de vendas, vira um herói. Ele tem um quadro na parede de vendedor do mês, tá certo? Toca o sininho, né? Toca o sino, faz aquela festa toda, né? Enquanto isso, alguém que traga um novo processo inovador dentro da empresa, o máximo que recebe é um tapinha nas costas, olha lá, eu vou fazer merda. Ou seja, não tem um processo estruturado de celebrar a inovação. Ou seja, nós deveríamos ter um quadro na parede do vendedor do mês e ao lado um quadro na parede de quem fez o melhor prompt do mês. Só assim nós vamos instigar e, vamos dizer assim, trazer para a empresa esta valorização da inovação. Mas não, a gente normalmente premia, celebra, festeja quem resolveu o mês e não celebra, nem festeja e nem valoriza aquele que pode estar mudando a história daquela organização com alguma inovação. Precisamos então de neo-humanos? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos hoje, a gente já está chamando este casamento entre a inteligência artificial e os seres humanos de neo-humanos, ou CHX, que a gente chama de capital humano expandido, não é? E nós provavelmente vamos ter que discutir esse assunto em muitos próximos eventos, que é o CHX, a nova forma de gerir capital humano e tecnologia unidos dentro de uma organização. Legal. Bom, a gente já está caminhando já para o final desse bate-papo aqui, mas eu queria terminar com o início da nossa conversa nos bastidores, né? Quando você estava traçando o meu perfil para a gente montar o AI Summit, eu achei tão generoso da tua parte, cheguei a me emocionar, porque a tua visão para mim ela é muito importante, porque ela vai ditar o futuro, né? Então a gente tem três coisas aqui para poder a gente finalizar. Uma, a tua visão geral do que foi o AI Summit na sua essência, né? A nossa continuidade, que vai ser o AI News, ou seja, como você mesmo falou, o AI Summit não foi um evento, mas sim um movimento que tem uma data de encerramento desse movimento e, ao mesmo tempo, uma data de nascimento desse movimento, que é o AI News, onde a gente vai concentrar as notícias de IA do mundo inteiro. E, por último, pela honra que você me deu, eu estou muito curioso porque você aceitou escrever uma nota tão bonita para o livro que eu estou lançando. Bom, então, primeiro, eu estava comentando com o Muzi antes da gente começar essa conversa, que eu conheço muita gente, a minha idade já me deu um cabedal de conhecimento enorme de pessoas, etc. E poucas pessoas têm a capacidade de unir num só ser humano disciplina e entusiasmo. Eu conheço muita gente entusiasmada, conheço muita gente disciplinada, mas esta capacidade de integrar entusiasmo e disciplina é algo muito raro. E eu, neste período em que convivemos, em nome do AI Summit, deu para perceber que essas duas coisas estão muito grandes e muito vivas dentro de você. Ou seja, você é uma pessoa bastante disciplinada, né? Tudo que fala que vai fazer, faz. Acredite que isso é uma qualidade rara, que a maioria fala, mas não faz. Né? E, em segundo lugar, sempre entusiasmado por um assunto. E por isso que eu disse, eu acredito que daqui para frente, todos nós queremos deixar um legado. Né? Nós, na verdade, devemos entender legado não como deixar as coisas para as pessoas, mas deixar as coisas nas pessoas. Essa capacidade de introjetar. O que você está criando não é um evento. Porque o evento deixa conhecimento, informação, mas não deixa legado. O que deixa legado é movimento. E você começou muito antes do evento e, como você falou, vai continuar muito depois do evento, transformando um evento em movimento e transformando o evento do movimento numa celebração de um legado que você está deixando para todo mundo. O livro que você escreveu, eu com muito prazer fiz a dedicatória, vamos chamar assim,
nada mais é do que mais um capítulo, mais um tijolo nessa grande construção que você está realizando. Então, parabéns. Muito obrigado, Walter. Vou sentir muito a sua falta no AI Summit. Eu também vou sentir falta de você, mas terão outros. Mas a gente aqui tá... Eu estou muito honrado pela presença do Walter aqui. Vai ser muito difícil para mim segurar a emoção de segurar essa informação até o dia do evento, né? Eu acho que eu vou soltar alguns recortes, algumas pílulas para poder incitar, né? Excitar o pessoal a assistir na íntegra esse episódio. Mas eu queria agradecer de coração a todos que participaram do AI Summit, porque esse vídeo vai ser exibido no final. Agradecer às pessoas que se envolveram no AI Summit, a minha equipe, todos os parceiros, todos os fornecedores, que realmente eles deram sangue para esse projeto ser realizado, ficar de pé. Registro aqui também o agradecimento ao Dixon, que foi o nosso primeiro investidor, que acreditou nesse projeto lá atrás, quando ele ainda era um sonho. E como era um sonho muito maluco, né? Pouca gente acreditou na época. E o Dixon, como teve a experiência de trabalhar comigo durante 11 anos na Mil, ele falou assim, não, eu sei que é maluquice, mas eu sei que você vai entregar. Então... É porque a gente não acredita apenas em ideias, a gente acredita em pessoas. É isso aí. Né? Então foi muito bacana. Então, Walter, obrigado, muito honrado de você estar aqui. Prazer, olha, boa viagem para o Japão. Espero que você traga muitos insights para poder compartilhar com a gente no AI Summit 2025. Se Deus quiser. Um beijo em todo mundo. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus vocês também. Até logo. Até o próximo.